olha, posso pedir para fazer cesárea pelo SUS? Beleza, infelizmente não. E por que eu falo infelizmente? Doutora, você não defende o parto normal com unhas e dentes? Sim, eu defendo o parto normal com unhas e dentes. Mas, acima de tudo, eu defendo que humanizar é respeitar a vontade da paciente. Eu acho que humanizar é eu dar informação de qualidade, eu falar tudo que eu tenho para falar, falo do parto normal, falo do parto cesariana, falo tudo e a paciente decide. É claro que eu sempre vou falar, porque isso é real, que o parto normal é o parto mais fisiológico, é o parto mais respeitável para o corpo, é o mais natural para o corpo acontecer, tá bom? Agora, pode acontecer da mulher, mesmo com todas as explicações, não querer um parto normal ou insistir por uma cesárea? Pode. E aí, no meu consultório, eu tenho recurso para fazer isso, né? Infelizmente, é assim que funciona. Na rede do SUS, raramente esse pedido, infelizmente, vai ser atendido. Por quê? Porque é protocolo do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não deixa a gente fazer cesariana em pacientes que não têm uma indicação clara de cesariana, tá? Então, a gente fica sem respaldo legal, inclusive, tá bom? A Nicky falou que em São Paulo pode porque criaram uma lei. E aí entram duas questões, tá? A primeira, gente, quem criou essa foi a Janaína Pascoal, essa lei, é uma lei realmente de São Paulo. Não me lembro se municipal ou estadual, acho que estadual. Mas a primeira questão é essa que, assim, é uma lei controversa, que já entrou em vigência e saiu de vigência algumas vezes. Porque qual é a grande questão? Infelizmente, com a quantidade, como a cesariana é muito popular no Brasil, o que não devia ser, a gente devia olhar a cesariana com olhos mais atentos, a gente devia olhar a cesariana com olhos de uma cirurgia de médio porte com mais riscos, a gente deveria olhar a cesariana dessa forma. A gente não olha, a gente só enxerga a cesariana que dá certo, a cesariana que dá tudo bem. Então, muita gente acaba que, por medo da dor do parto, por desconhecer o processo do parto, por desconhecer as coisas que podem fazer para melhorar o parto, acabam, como uma maneira de fugir da dor, de fugir do sofrimento do parto, acabam fugindo do medo do parto, né? Que eu sempre falo do medo, que é muito real. Acabam querendo uma cesariana. E aí, com essa quantidade de pacientes que, por não ter a oportunidade de receber boas informações, acabam querendo cesariana, se a gente for fazer a cesariana de todas essas pacientes, infelizmente o SUS não vai ter estrutura, tá? Isso é uma coisa difícil de falar, mas é real. Os plantões de obstetrícia, gente, um médico acompanha um trabalho de parto de algumas pacientes ao mesmo tempo. Mas precisa de 2 médicos para fazer uma cesariana. É claro que o trabalho de parto demora muito mais, enfim, a gente entende isso, mas a verdade é que a gente consegue acompanhar, dar assistência, uma assistência boa, para muito mais mulheres em trabalho de parto ao mesmo tempo do que a gente conseguiria fazer cesarianas. Por exemplo, vou dar um exemplo básico para vocês. Um plantão com, por exemplo, 4 médicos, né? A gente consegue, fazendo a porta de entrada, fazendo atendimento de emergência, fazendo avaliação das pacientes internadas no centro obstétrico, fazendo os partos, fazendo curetagem, evoluindo o paciente, né? Tudo que a gente tem para fazer num plantão de obstetrícia, 4 médicos dariam conta corrido, né? Assim, não tranquilo, mas dariam conta de coisa de, sei lá, 10, 12 partos normais. Mas a gente dá conta de, no máximo, 4 ou 5 cesarianas nesse meio tempo. Então, no final das contas, o que a gente sabe é que... a Bia falou, a minha segunda cesariana deu muito ruim, eu poderia ter tentado o normal. A gente não conta, assim, as histórias de insucesso na cesariana é muito pouco contada no Brasil, sabe? Então, no final das contas, meninas, é real que o SUS tem menos estrutura para atender todo mundo que quisesse cesariana. E aí, tendo em vista que a cesariana realmente não é o mais saudável, o mais natural para o corpo, que a cesariana deve ser lidada como um procedimento que a gente tem que usar para quando o parto normal não dá certo, para quando a gente tem algum problema, e é um recurso maravilhoso para poder evitar outros problemas, né, para poder trazer saúde nesse contexto, é ótimo. Juntando essas duas coisas, falta de capacidade de atender no SUS e falta e o fato de que o parto normal é mais saudável, no final das contas, o Ministério da Saúde recomenda, de fato, que sempre a primeira via de parto majoritária, né, como primeira opção, seja de fato o parto normal.
e só caso algo dê errado, ou tenha uma indicação específica, a mulher vá para cesariana. E é por isso que pedir cesárea pelo SUS é algo realmente bem complicado. Olha que interessante. Eu vou contar alguns casos, gente, mas olha só, casos de cesariana que não dá certo. A gente está falando de sangramento excessivo durante a cesárea, porque o sangramento da cesárea, em média, é o dobro do sangramento no parto normal. A gente está falando no parto cesariana de muito mais infecção do que no parto normal. A gente está falando de cesariana de muito mais chance do útero aderir à bexiga e aí a paciente sentir dor ou ter problemas no próximo parto, ficar com uma paciente que pode ficar com dor no próximo parto, não, perdão, na próxima gravidez, que fica com dor pélvica, que toda hora quer fazer xixi. Por quê? Porque tem aderência, tá tudo grudado, grudou no lugar errado, já tá mexido, já tá sensível. Então, um monte de paciente que tem cesariana anterior refere dor no início, ou na verdade pode ser até ao longo de toda a gestação. Então, assim, existem várias questões, né, que podem envolver uma cesariana, tá? Inversão uterina, que acontece muito mais numa cesariana e leva a sangramento excessivo. A gente sabe que cesarianas aumentam a taxa de sangramento pós-parto, de hemorragia pós-parto. Então, gente, assim, o choque anafilático, Fê, que você teve na cesárea, não necessariamente é por conta da cesárea, mas por conta da anestesia. E nesse caso, a gente poderia usar uma anestesia também no parto normal e também ter problema. Então, não é assim, né? Não é exatamente por conta da cesárea. Mas sim, assim, veja que acontecem problemas. A gente fala muito pouco da cesárea. Eu não quero, de maneira nenhuma, falar que a cesárea é ruim. Gente, a cesárea é maravilhosa. A cesárea é uma invenção maravilhosa. A cesárea salva vidas, salvou a minha vida. Não a minha vida, né? Mas, assim, fez o parto do meu bebê ser um parto seguro, né? Então, a cesariana tem suas indicações. Ela melhora muito na hora da intercorrência, que a gente chama, né? Quando a mamãe e o bebê não estão bem, a cesariana é extremamente bem indicada e salva vidas. É maravilhosa. Mas a gente não pode banalizar porque ela tem os seus riscos envolvidos, né? Então, gente, é basicamente isso, tá? O que a gente está falando de cesárea pelo SUS. Como não é o mais natural ao corpo e nem o SUS daria conta de fazer a quantidade de cesariana a pedidos, acaba que a gente, em geral, acaba não podendo fazer. Tá? Não podendo fazer.